Ok. Vamos fazer aqui o acesso com o Afrânio para a gente poder fazer a configuração do site dele, para vocês poderem repetir depois, tá? Por enquanto, do jeito que está aqui, sem a definição do site do Afrânio, tá? Do pau dele. Então, quando eu acesso afranio.mil.com.br, ele me dá a página padrão do Debian. Ops, fui tentar acessar o PSQL aqui para de repente tirar o banco de dados do site anterior, da tentativa anterior, try1, e descobri que eu ainda não criei a conta do Afrânio. Então vamos fazer isso agora. Opa, eu acabei saindo do servidor. Voltando aqui, o usuário Toco, ele foi criado para poder, com permissão para criar novos usuários, além de banco de dados. Então vou usar ele para criar o usuário do Afrânio. Ajustando a senha para o Afrânio. Procurando aqui agora no PSQL quais os comandos para poder examinar a lista de usuários e eventualmente a lista de tabelas e bases de dados. Então o L permite eu examinar as bases de dados que tem. Eu vejo que existe a try1 e verifico também que o usuário Afrânio está lá agora, né? Todo mundo já tem seu usuário no PostgreSQL com permissão para criar banco de dados. Então posso fazer isso direto lá da configuração do Drupal. Eu vou jogar fora a database do try1 que foi usado da outra vez, para eu economizar espaço no servidor ali. Então agora eu não tenho mais o try1, tá? Tá limpo. Saindo, de novo assumindo a personalidade do Afrânio para poder fazer a configuração aqui. A senha do Afrânio. Então agora o Afrânio consegue entrar e ver o banco de dados. Então eu vou poder criar banco de dados como Afrânio, tá? Então vamos fazer agora a nossa cópia do PostgreSQL, do Drupal, tá? Então está aqui o Drupal que a gente vai usar, que eu atualizei ele. Como eu já testei das outras vezes, dessa vez eu vou fazer simplesmente a descompactação direta. Z para descompactar, X para extrair, o F e o arquivo. Então ele criou aqui o diretório do Drupal. Eu vou entrar dentro dele. E como eu já testei antes no exercício, agora eu vou pegar e mover isso tudo lá para o meu diretório, que o superusuário já criou para mim, no var www afranio. Então, vou mover tudo para lá. Os arquivos comuns, e agora eu vou mover os arquivos escondidos, sem mover o próprio diretório, lógico. Então vamos editar ali, colocar a faixa de letras e do jeito que está escrito vai mover só aqueles arquivos, moveu, tá? E eu vou ver que sobrou lá só ponto e ponto, tá? Então está copiado tudo, movido, copiado não, movido tudo lá para o diretório. Alguma coisa está falhando aqui no teclado. Algum barulhinho que eu vim verificar aqui.
explicações. Não sei. Então, olhando o que está dentro do meu diretório lá, eu vejo que o Drupal foi movido todo lá para dentro. Aqui, na demonstração da semana passada, eu vim aqui dentro do site Default e fiz as mudanças para permitir que o usuário do Apache pudesse criar o diretório Files e ajustar os settings do site. Tá? Hoje eu vou fazer diferente para mostrar para vocês por que eu fazia aquilo na hora que eu estou configurando lá o diretório. Tá? Aqui está a configuração padrão, falando em virtual host. Depois nós vamos olhar a configuração do CT&T, mostrando a diferença. Tá? Que é basicamente definir um nome para ele acessar, chegar lá, e reconhecer que para aquele nome ele vai usar essa configuração. Então, como não está nada escrito ali, ele pega aquela base da www.html que tem aquela página que eu acabei de mostrar. Aí aqui, já no CT&T, eu criei um server name. Toda vez que ele chegar no servidor com esse nome URL ali, ele vai considerar essa apresentação, essa configuração. E essa configuração tem esses detalhes aí que eu tenho que colocar lá para poder rodar o meu Drupal. Então, agora eu vou copiar. Eu tenho lá o Afrânio, tá? O Afrânio Conf que está zerado. Eu vou copiar o default para o Afrânio. Agora eu tenho o Afrânio com o mesmo tamanho, a mesma conteúdo do default. E agora eu vou editar ele usando o Nano, vou editar ele para colocar ele de acordo com o que eu vi que eu preciso para trabalhar com o Drupal. Então, server name, está invertido, server name, Afrânio .com.br. O server admin eu vou mexer aqui no Document Root, botar lá o Afrânio. E agora eu tenho que colocar lá embaixo, antes de fechar o virtual host, eu tenho que colocar aquelas duas entradas. Uma entrada diretório, para eu poder ajustar como que vai se aplicar isso aonde. Tá? Então coloco ali o diretório. Agora eu vou colocar aqui para sobrescrita allow override all. Então permitir override, ou seja, eu permitir sobrescrita, sobreposição. E agora eu fecho o diretório e vou colocar aqui também o nome do arquivo de acesso, o access file name, que é .htaccess. htaccess. Então está feito isso, vou salvar. Eu creio que está certo, tá? Creio que não tem diferença não, creio que está isso mesmo que tinha que fazer. Então, você vê que ele ficou mais próximo do Afrânio .conf do que do default. Só para verificar se está certinho. Então server name, hello override, coisa e tal. E vou olhar no CT&T que eu sei que está funcionando, então está certinho. Tá? A diferença de quantidade de bytes é mais por conta de espaços vazios, coisa e tal. Então com essa mudança aí ele deverá funcionar. Agora
eu só preciso pedir para o superusuário colocar o meu site no ar. Então o superusuário agora vai colocar o afrânio.conf para rodar. Senha do superusuário, anda. O superusuário vai lá no etc Apache 2, sites enable. No sites enable tem links para o que está no site available que eu vou colocar no ar. Então vou linkar aqui um link simbólico do sites available 001 afrânio.conf e ele vai linkar. Então agora olhando aparece ali um link para o Afrânio apontando para o site available 001 afrânio.conf. Então agora eu posso mandar checar a configuração usando Apache Control, Apache 2CTL, config teste, e ele vai testar a configuração para ver se a sintaxe está ok. Tá? Não achou nenhum erro. Eu vou conferir agora se eu fiz a coisa certa. Man Apache, config teste, roda um teste de sintaxe do arquivo de configuração. Ele simplesmente avalia todo o arquivo de configuração para ver se está tudo ok. Então está ok, eu posso pegar e mandar ativar, reiniciar o Apache 2. Quando ele não fala nada que deu tudo certo, né? Se eu for olhar agora o status, eu vou descobrir que ele está funcionando. Olha lá, está ativo, rodando a 17 segundos, beleza? Então agora, se eu mandar carregar a página aqui, ele vai para o Drupal. Tá? Deixar ele travado aqui um pouquinho para não perder. Quando eu salvo e continuo, ele me dá esse erro. É por isso que eu faço aquele passo de mexer lá no site default files, tá vendo? Porque o Apache precisa poder criar um diretório de traduções, diretório de fotos, tá? Que nem o Matheus, Luiz Felipe e Ana Júlia, tudo puseram foto lá. Para colocar essa foto, ele tem que ter esse diretório files e ser do usuário do Apache. A outra coisa é o arquivo de configuração, né? Que ele não pediu aqui ainda. Se eu pegar e mudar, só criar o files lá, e mandar tentar, ele vai me dar o outro erro, que é a falta do arquivo de configuração. Então eu vou deixar isso aqui parado e vou lá no site default fazer aquele passo que eu tinha falado antes. Então volto aqui para o Afrânio, vou lá no var www.afranio sites default, onde eu tenho o ponto que eu preciso deixar escrever e uma cópia dos settings, do default settings, que eu não tenho ainda. Tá? Eu tenho que dar permissão de escrita no diretório para poder criar o files, e tem que criar uma cópia chamada settings. Eu preguiçoso vou lá, repito 2 vezes, depois tiro o default. Tá? Então ele agora tem os settings e tenho, mas tudo sem permissão de escrita. Então agora eu vou dar permissão de escrita para outro usuário, tá? Que tem lá as permissões do usuário, do dono, do grupo do dono e dos outros. Então eu vou colocar O mais W, chmod, ou seja, trocar o modo do arquivo para outros usuários. Eu vou adicionar a permissão de escrita, que é o W. Tá? Vou fazer isso aonde? No pronto, que é aquele diretório ali, e no settings PHP, que é o arquivo aqui embaixo. Tá? Tem que botar W ali, naqueles 2 pontos. Então, dando esse comando, vou dar o comando agora. Tome explicações demoradas. Acho que alguém me perguntou e eu estava respondendo. Tá? Então, agora eu vejo que tem permissão de escrita no próprio diretório e no arquivo settings. Tá? Isso aí vai permitir que
eu rode, tentar de novo agora aqui a instalação. Aí já passou. Aí agora ele vai para escolher o perfil de instalação. Vou começar com padrão normal, não vou usar nenhuma outra opção aí, tá? Instalações especiais de repente você usa o mínimo, e o demo é só para você testar mesmo, não tem. Aqui alguma coisa que eu instalei recentemente, ele acabou instalando o MySQL ou MariaDB, alguma coisa aí, tá? Normalmente eu tenho só o PostgreSQL, mas como aqui está com MariaDB, ele coloca MariaDB, mas vou usar o PostgreSQL. Nós não temos conta no MySQL, vamos trabalhar no PostgreSQL aqui, tá? Já expliquei porque que eu escolhi o PostgreSQL na minha vida. Agora eu vou dar um nome do banco de dados. Eu tinha usado o try1 da outra vez, agora eu vou usar try2. Tem situações que você contrata locação e aí você tem já um banco de dados só que você tem que trabalhar. Isso aí nós vamos ver mais para frente o que a gente faz nesse caso, tá? Aqui eu posso criar o banco de dados e eu posso, agora eu tenho o Afrânio, vou colocar o Afrânio aqui. Vou usar o Afrânio e vou usar a senha. Já tem a senha do Afrânio gravada, vou usar ela aqui por preguiça. Aí fica mais fácil. Essa parte aqui, ó, apesar dos professores volta e meia falar assim, instala ou eles instalam para vocês um banco de dados na própria máquina, ou seja, no local host, aqui acontece o seguinte: normalmente você não coloca o banco de dados no computador da pessoa que está digitando, você coloca o banco de dados num servidor de dados, né? Então você teria que dar aí o IP ou nome que possa ser resolvido por DNS para essa máquina. No caso nosso aqui, como o nosso servidor é único, então o Drupal está na mesma máquina que o banco de dados, então vou usar o localhost. E o número da porta para o PostgreSQL é 5432. Por coincidência, era o número do ramal que tinha na minha sala quando eu entrei na UFTM. E aqui embaixo, prefixo de nome de tabela, aquele caso que eu falei. Se você contrata um serviço de hospedagem que te dá um banco de dados só, qualquer que seja, tá? Você teria definido lá em cima, ia ter que dar o nome do banco de dados que o cara te deu, tá? O nome do usuário para acessar, para poder manipular esse banco de dados, e aí você daria um prefixo, para você poder ter vários Drupal, vários sites Drupal instalados nessa sua conta, nessa sua máquina. Você dá um prefixo para que, como você só tem um banco de dados, você tenha pelo menos as tabelas de um Drupal, de um site, ser diferente de outras, tá? Eu não vou mexer com nada disso, vou dar só o nome da tabela que eu quero, do banco de dados que eu quero, o usuário que vai criar, e agora eu vou salvar e continuar. Vai dar um probleminha aqui porque a senha está errada, tá? A senha está errada. Então eu vou pegar e vou digitar a senha que está lá no banco de dados, que essa senha de Afrânio aí está um pouco diferente da que está lá no banco de dados. Eu vou digitar a senha do banco de dados correta aqui e ele vai funcionar. Eu não vou salvar porque já tenho ela salva lá. Então não vou salvar. Aí ele fez a instalação. Agora ele está importando as traduções. Eu dei uma pausa, voltou. Então lá, ele instalou todas as traduções. E agora ele está falando também que as mudanças que ele precisava fazer no site default e no settings já foram feitas. Então agora a gente deve ir lá e remover aquela permissão descrita, que é o que a gente vai fazer agora. Então, termino aqui, volto para o Afrânio para poder tirar aquela permissão. Senha do Afrânio. Vou lá de novo no var www Afrânio sites default. Então, olha, ele criou o files, tá? E escreveu no settings. Você vê que o tamanho do settings agora trocou. Aí eu vou usar o mesmo comando, só que eu vou usar, em vez de mais de adicionar a permissão, eu vou usar o menos para subtrair a permissão, tá? Então ele vai tirar aquele W que está nos outros usuários lá. Tirou, tá? Então agora o meu site está relativamente seguro, né? Porque não tem permissão para escrever onde não deve.
E o files, o diretório files está ali existindo para poder ele trabalhar. Agora eu vou dar o nome do site aqui, vou chamar de extrair 2. O endereço de e-mail aqui para quando alguém criar uma conta, qualquer coisa assim, ele pega e mandar e-mail usando esse e-mail aí. No nosso caso aqui não vai funcionar porque a provedora nossa provedora de locação está bloqueando o tráfego de e-mail. Eu vou botar um e-mail aqui só para a gente poder seguir em frente. Se fosse testar o e-mail, ele não vai funcionar porque a provedora está bloqueando, mas ele pede, é obrigatório botar um e-mail lá. Inclusive poderia ser até um e-mail fajuto. Agora eu vou criar aqui o Afrânio. Aqui no caso ele já está com a senha do Afrânio que está gravada. Eu vou copiar a mesma senha aqui, ó, então ele viu que ele conferiu, está igual. Aqui embaixo está igual, está falando que é um pouco fraca, mas ele aceitou. E aqui ele dá aquele mesmo e-mail que estava lá em cima. Isso aqui seria o e-mail desse usuário. Isso aqui normalmente eu uso dessa forma, porque fica mais prático de funcionar. Checar atualizações automaticamente é quase que dispensável, porque não vai poder notificar por e-mail, nem vai poder fazer atualização direto. Mas pelo menos ele vai aparecer nos relatórios aqui. Então ele acabou de atualizar tudo, o site já está pronto, funcionando. Agora eu vou olhar aqui que eu tenho o Afrânio, que é o administrador, e eu vou adicionar um usuário. O e-mail aqui não é obrigatório, tá? Eu vou colocar um e-mail aqui, inclusive esse e-mail que eu saiba não existe. Vou botar um nome aqui, botar o Evandro. Eu vou pegar a senha que já está no site, tá? Para economizar. Resolvi colocar outro usuário. Criei um outro usuário para não ficar bagunçando demais o meu uso de senhas aqui. Aí criei uma senha para ele. Quando eu crio, ele normalmente fica ativo, mas posso criar bloqueado. Quando o usuário cria, ele normalmente vem bloqueado para você poder liberar. Papéis, quando eu crio, ele passa a ser um usuário autenticado. Aí pode ser um administrador ou pode ser um editor de conteúdo. Tá? Eu não vou colocar administrador para todo mundo, mas eu preciso de alguém pelo menos que possa publicar material. Tá? Então eu vou criar esse editor de conteúdo. Isso é uma novidade dessas versões mais novas do Drupal. Antigamente vinha só com o usuário autenticado e administrador. Aí depois você criava os outros papéis. Por exemplo, eu vou mostrar como que eu criei os papéis para alunos e professores. Tá? Aí tem mais algumas opções aqui que não vem ao caso eu mexer, vou deixar. Aqui eu vou salvar para depois ficar mais fácil de eu acessar com o Evagu. Tá? Então, olhando agora os papéis, os usuários aqui, eu tenho o Afrânio, que é o administrador, e tenho o Evagu, que é o editor de conteúdo. Tá? Uma última coisa para eu fazer antes de eu terminar a aula de hoje é ir na opções de conta. Tá? Se tiver alguma atualização vai aparecer lá no relatório de status, mas por enquanto isso aí está falando de uma outra coisa que a gente vai ver na próxima aula, hoje não. Hoje eu vou mexer nisso aqui. Ó. Aqui você está dizendo o formulário de cadastro para criar conta. E ele está falando aqui que visitante pode criar conta, mas precisa de aprovação do administrador. Se você colocar visitante, aí o visitante vai lá, cria uma conta e já está funcionando. Só que isso permite que o cara crie uma conta, não precisa de nenhuma verificação, ele consegue acessar o seu site e aí ele consegue de repente fazer algum ataque do tipo SQL injection. Né? Tem algumas técnicas que os caras sempre descobrem como fazer a bagunça. Né? Então eu vou colocar somente administrador, então só administrador que pode criar a conta. Tá? Se eu fosse trabalhar com o usuário podendo criar conta, o visitante poder criar conta, eu colocaria lá requerer a validação do e-mail. Tá? O primeiro site que eu montei para o CTIT,
pessoal estava criando contas, só que ficava bloqueado por causa que requer a validação do e-mail. Como o servidor não manda e-mail, aí ele não conseguia fazer. Aqui, ó, quando o usuário for cancelado, eu estou só desabilitando a conta, ou seja, ela continua existindo e mantém o conteúdo. Isso aqui é uma coisa especialmente útil quando você considera a lei que a gente tem hoje de tráfego de internet, tá? Você pegar e tirar tudo de lá, e depois o que você vai fazer? Vai dizer que o usuário foi deletado? Então é melhor você ter o conteúdo lá guardadinho e falar assim, não foi esse conteúdo que você está reclamando não foi feito daqui, foi feito um usuário que pegou e colocou aqui dentro, tá? Então agora eu vou salvar e voltando no site, sair e entrar. Então, ó, tem entrar e recuperar a senha. Está faltando ali no meio uma opção para criar conta, que ele não está criando conta. Então, como o Evagu é editor, ele pode criar conteúdos do tipo artigo e página básica, que são os dois tipos de dados, de informação de nós, que ele coloca no começo da instalação, tá? Bom, isso aí é a nossa demonstração do dia, tá? Que eu gravei sem som e agora estou pondo som nela.